Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos hoje na nossa quinta live da série de lives Descomplicando a Metafísica, que eu ainda não sei quantas lives serão, mas vamos caminhar. Bom dia, Alane. Então, essa semana nós falamos sobre alguns temas importantes da metafísica. Nós começamos a série de lives. É só uma pequena retrospectiva para situar quem eventualmente vai chegar hoje, quem vai ver daqui a um tempo, enfim. Na primeira live nós falamos sobre o que é metafísica, tá? Qual é o conceito, destrinchamos o conceito, o que cada coisa quer dizer, já soubemos quais são os temas mais importantes, os temas capitais da metafísica. Na segunda aula nós falamos sobre ente, que é o ponto de partida da metafísica. Na terceira aula nós falamos sobre um juízo universal, um juízo primeiro, que é ao lado do ente como coisa primeira, como dizer assim. Se chama do princípio da não contradição, tá bem? Na live de ontem nós falamos sobre substâncias e acidentes. Vocês vão se lembrar aí dessa ordem que nós estamos seguindo. Bom dia, Dani. E nós estamos sempre percebendo que não dá para entender a live seguinte sem entender a live anterior. Então é importante que vocês estejam aqui e se não puderem estar, claro, eu sei que todo mundo tem seus compromissos, que depois, quando forem assistir, sigam essa ordem, tá? Então, se chegarem aqui hoje, agora, de paraquedas, assistam, tentando captar alguma coisa, conforme o seu próprio conhecimento. E depois, assistam do início. Não são lives grandes. Deixa eu fixar aqui o comentário dela. Não são lives grandes, tá? Só a primeira que ficou um pouco maior, por conta de ser o que é metafísica, né? Pra eu poder explicar direitinho. Mas a de ontem mesmo foi curtinha. Tá bem? Então vamos lá. Na live de hoje nós vamos falar sobre os predicamentos. Ontem nós estudamos substâncias e acidentes, tá? Então já sabendo o que é substância, já sabendo o que são acidentes, a gente já pode compreender que a substância, que é um gênero só, e os acidentes, que são vários, juntos formam um gênero chamado categorias ou predicamentos, tá bom? Que é o tema da aula de hoje. O Aristóteles tem um livro chamado Categorias. Se vocês virem esse livro, um livro verdinho, quer dizer, da editora que eu tenho é verdinho. É um livro verdinho. Vocês virem lá, Categorias, vocês já sabem agora do que é que ele está falando. São desses modos reais de ser, tá? É desse gênero supremo das coisas que são. É aquela forma pela qual as coisas aparecem pra gente. Como que elas fazem. Tá bem? Vocês vão entender. A gente vai chegar lá e vocês vão entender. Então, a substância, junto com os 9 acidentes, são 9 acidentes e uma substância, formam o gênero de categorias ou predicamentos. Categorias e predicamentos são sinônimos. Tá bem? Então, pra ficar mais claro pra vocês me perdoem aí o improviso do papel e da caneta. E como foi na aula que eu desenhei a estrela do mar dizendo que era um ser humano, aqui 5 minutos antes da aula eu também fiz um desenho, tá? Pra ficar mais didático, vocês conseguirem compreender direitinho. Então, aqui eu coloquei um ser humaninho chamado Pedro, tá? Aqui acho que dá pra ver, né? Um ser humaninho chamado Pedro, tá bom? Pedro é homem, é bom, é alto, é filho de Antônio, está sentado, está no seu quarto, nem eu tô entendendo o que eu escrevi, está no seu quarto, sentado, tem papel e caneta, chegou às 7 da manhã, está escrevendo e tem sede, tá bom? Então, tudo isso aqui são categorias, que são as formas reais de ser. É como aquilo se mostra pra gente. Então veja que tudo isso aqui a gente pode falar sobre Pedro, tá? E agora a gente vai enquadrar esses predicamentos nos gêneros, que são as categorias que a gente tá falando. Se Pedro é homem, homem é substância, tá bom? Então a substância de Pedro é homem, que é aquele núcleo estável, permanente, imutável, a qual os acidentes se acoplam
E se acoplando, a coisa se mostra. Já falamos na aula passada que acidentes e substâncias não são um composto heterogêneo, vamos dizer assim, onde as coisas ficam separadas, mas ao contrário, elas estão imbricadas mutuamente entre si, tá bem? Se Pedro é bom, essa é a categoria da qualidade, tá bom? Esta é uma qualidade que eu posso falar sobre Pedro. Tá bem claro aqui, né? E a qualidade, gente, ela é uma categoria muito importante porque ela diz respeito também, não exclusivamente, mas também aos seres espirituais, tá? Justamente porque a qualidade tá ligada à forma da coisa, tá bem? Então vejam, qual é a forma do nosso corpo? A alma. E a alma é espiritual. Como a qualidade emana da alma, entendem? Como a qualidade emana da forma, que no nosso caso é a alma, ela é um predicamento de caráter espiritual, tá? Então, guardem isso, que isso vai fazer sentido mais na frente. Beleza, então, homem bom e alto. E alto é quantidade. Ah, fui eu que botei o asterisco errado. E alto é quantidade, tá bom? Essa característica da quantidade é muito comum nos seres corpóreos. Eu olho para o ser corpóreo e eu digo a quantidade. Como eu tô falando de um homem só, essa quantidade vai se mostrar através do alto. Porque é a quantidade de matéria que eu tenho, entende? Não precisa ser 2 homens. Pode ser, se você vê um conjunto de 3, 4 pessoas, quantidade de 3, 4 pessoas. Mas quando se trata de um homem só, não é que não vai ter quantidade, é que essa quantidade vai estar relativa à quantidade de matéria que ele tem. Então, o alto não é uma qualidade, o alto é quantidade, tá certo? E ele é filho de Antônio. O filho de Antônio se enquadra na categoria relação, tá bem? O que é relação? É quando eu digo algo acerca daquilo que é em relação a outra coisa. Então, a categoria de filiação vai ser sempre de alguém com relação a uma outra pessoa. Então, quando eu digo que Pedro é filho de Antônio, eu estou utilizando a categoria ou predicamento de filiação. Tá bem? Perdão, de relação, que é emanada da filiação nesse caso. Está no seu quarto. O predicamento de onde? Esse está bem claro, né? Sentado. O predicamento de posição, tá? Tem papel e caneta. O predicamento de posse. Esse predicamento de posse também é chamado em alguns lugares, vocês podem ver dessa forma para que vocês não fiquem confusos. Digam, nossa, Marina não me falou sobre esse predicamento. Ele é também chamado de habitus, tá? Assim com U no latim. Hábitos. Então, quando vocês virem hábitos, quer dizer posse. E é o único predicamento exclusivo do ser humano. Só o ser humano tem posse, que é uma posse imediata de um objeto. Tipo, fulano está com a caneta, fulano está com o relógio, sabe? Então, só o ser humano é capaz de fazer isso. Os animais, por exemplo, não são capazes de pegar uma caneta, pegar um livro, pegar um relógio. Então, é um predicamento exclusivo do ser humano e também pode vir escrito como hábitos. Vocês já sabem disso. E chegou às 7 horas, tempo. Então aqui nós temos uma outra categoria, que também é auto-evidente, né? Está escrevendo, a categoria da ação. É aquela coisa positiva que a pessoa está fazendo. E tem sede, é a categoria da paixão. É quando o objeto, a coisa, a pessoa, ela não está agindo no mundo, ela está recebendo a ação. Tá? Então, se ele tem sede, é porque ele está sentindo sede. Não é ele que está fazendo uma ação positiva, mas sofrendo alguma coisa com ele, tá? Então, por exemplo, quando você esquenta uma água, você está fazendo uma ação e a água está sofrendo a ação de ser esquentada, tá? Então, a paixão da água é ser esquentada. E a ação do ser humano seria, portanto, ir lá e fazer a ação positiva de esquentar a água. Tá bem? Então, esses são os 10 predicamentos. Substância, que não tá junto com os outros 9 porque ela está separada, substância. Os outros 9 todos são acidentes, tá? E como são muitos acidentes, apenas uma substância e muitos acidentes, vocês concordam comigo que a junção desses acidentes, das mais variadas formas, vão mostrar pra gente várias coisas diferentes?
Então, justamente por essa multiplicidade de acidente, é que a coisa pode se mostrar das mais variadas formas. Uma só coisa. Se você tem uma só coisa, você muda um só acidente, ela já pode mudar totalmente de configuração, tá? Mas já sabemos da aula anterior que os acidentes não implicam na substância. Os acidentes não alteram a substância, mas a ela dão perfeição, tá? Não é que os acidentes não são importantes, eles são importantíssimos. Já vimos que a vontade e a inteligência são acidentes humanos, mas aperfeiçoam a nossa substância de homem. Então, são absolutamente importantes. Tá bem? Então, substância, quantidade, qualidade, relação, tempo, lugar, ação, paixão, faltam duas, vou pescar. Posição e posse. Tá bom? Lembrando que posse pode vir com o nome de hábitos. Então, já verificamos quais são os acidentes, já verificamos que temos uma substância e já verificamos que os 10 juntos levam o nome de predicamentos ou categorias. Dentro desses acidentes, a metafísica se ocupa de 2 em particular. São aqueles nos quais a metafísica vai realmente se preocupar e descer a minúcias, porque tem um impacto profundo nela. Por que tem impacto profundo nela? Porque são os predicamentos da matéria. Eu ia falar bobeira agora, eu ia falar matéria espiritual. Porque eu ia falar matéria no sentido de assunto. São os predicamentos das coisas espirituais, tá bom? E por isso que a metafísica se preocupa com eles. Alguém arrisca quais seriam esses 2 predicamentos? Eu falei de um aqui. Quando eu tava explicando, eu falei, olha, esse predicamento aqui, ele é das coisas espirituais, porque deriva da forma da coisa, e a forma da alma humana, e a forma humana é a alma, e a alma é espiritual. Alguém lembra? Qual o predicamento que deriva da forma? Ninguém. Então tá. Então vejam só, o predicamento que deriva da forma é a qualidade, lembram? Pedro é bom. A bondade de Pedro deriva da sua forma, porque na sua forma nós temos aquilo que refere-se às potências. As nossas faculdades são potências operativas. A nossa forma é a alma, e dentro da alma nós temos potências operativas, certo? E essas potências operativas são as quais 7 faculdades humanas: vontade, apetite concupiscível, apetite irascível, razão, senso comum, intelecto ativo, intelecto passivo. De onde brota a bondade? Da vontade, certo? Eu tenho vontade de todo o meu coração de ser bom, eu vou lá e sou boa. De ser boa, eu vou lá e sou boa, certo? Então, a qualidade, ela brota da forma da coisa e, portanto, ela é uma categoria do gênero espiritual, tá bom? E por isso a metafísica vai se ocupar dela, porque temos, no exemplo humano, as potências operativas que vão emanar as nossas qualidades, e as potências operativas, quanto mais perfectibilizadas, vão gerar hábitos operativos, do qual o grande exemplo para nós é o quê? Qual é o grande exemplo para nós de hábitos operativos bons? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. As virtudes, minha gente. As virtudes. A caridade é uma virtude. O grande exemplo para nós dos hábitos operativos bons são a virtude. Então, virtude é um predicamento do tipo qualidade. Porque ela é um hábito operativo. Prova oral, exatamente. Então, vejam como é importante. Outros predicamentos do tipo qualidade, a graça.
A graça é um predicamento do tipo qualidade. Olha só como isso é importante. Tá bem? E passando da qualidade, nós temos o segundo predicamento de natureza espiritual, ao qual a metafísica vai voltar mais os seus olhos, que é a relação. Por que a relação? Porque a relação, gente, ela implica Qual a palavra, meu Deus? A relação implica um ordenamento de uma coisa a outra. A relação, ela tá muito fortemente ligada ao conceito de hierarquia. Entende? E vocês se lembram que nós estudamos na primeira aula que o ser supremo, o ser com S maiúsculo, o ato puro, ele contém em si todas as possibilidades da realidade. E contendo todas as possibilidades da realidade, não sendo causado por nada, mas causando tudo, ele confere uma fatia, uma parcela dessas possibilidades a quem quiser. Uma parcela para nós, uma parcela para os animais, uma parcela para as plantas. Então, por exemplo, as águias podem voar. Então, elas contêm nela a possibilidade de voar, ainda que elas estejam em solo, elas têm uma potência de voar. O ser humano não tem potência de voar, não importa o que aconteça, tá? Então, o ser em ato puro contém tudo isso e ele confere isso a outros. Então, isso já nos dá uma noção de ordenamento, de hierarquia. Portanto, esse predicamento da relação, ela vai ter tudo a ver com a metafísica, justamente porque nós estamos nessa hierarquia com o Ser Supremo. Tudo que diz respeito a essas parcelas do real que o Ser Supremo nos confere estão imbricadas no conceito de relação, tá? E além disso, nós já vimos que o conhecimento metafísico é um conhecimento analógico, justamente porque a gente percebe que, por exemplo, entender é dado de uma forma a Deus, de uma forma aos anjos e de uma outra forma aos seres humanos. Eu entendo, Deus entende e os anjos entendem, só que cada um entende de uma forma. E tudo isso ordenado a Deus, que é aquele ser que entende de forma perfeita. Compreendem? Então vejam como aí também existe uma relação que está diretamente ligada à analogia, que está diretamente ligada à metafísica. E por fim, com relação ao conceito de relação, é só através desse predicamento que a gente consegue ser bom. Vejam, eu tenho o ser. Deus me deu o ser que eu entrei em existência, certo? E só o fato de eu ter o ser já é uma bondade, tá? Tudo é bom, a existência é boa, enfim, já é uma bondade. Como que eu consigo, vamos chamar assim, uma bondade segunda? Utilizando as minhas potências operativas com vistas a aperfeiçoar a minha substância, com vistas a aperfeiçoar a minha finalidade, tá? Que tá na minha essência, que tá lá na minha substância. Entendem? Então, toda vez que eu utilizo as minhas potências operativas de modo a cumprir a minha finalidade, que eu só sei qual é por conta de uma relação entre mim e o ato puro, eu estou aperfeiçoando aquilo que eu sou. E eu só consigo isso através da relação. Tá bem? Então não se esqueçam, qualidade e relação são os dois predicamentos principais da metafísica, porque estão ligadas aos seres espirituais. A qualidade muito ligada às potências operativas, porque vem da forma, né? E a forma é sempre espiritual. E a relação, porque emana um conceito de ordem, um conceito de hierarquia, e é como se configurasse uma bondade segunda, fazendo com que, através das potências operativas, eu conseguisse aperfeiçoar a mim mesmo e cumprir, portanto, a minha finalidade. Porque, ao fim e ao cabo, é isso que o ser humano está fazendo aqui, né? Utilizando suas potências operativas, tentando colocar em si uma segunda natureza, como diziam os padres da patrística, que é algo... Por isso que se diz que a personalidade é um acidente metafísico. A personalidade não é substância, a personalidade é acidente. Então, quanto mais eu robusteço a minha personalidade, mais eu utilizo as minhas potências operativas destinadas a uma finalidade que é a minha, dada por Deus, olha só a relação, mais eu sou feliz e melhor eu sou, tá bem? Então, é isso. Esse é o assunto da aula de hoje, agora encerramos. A próxima aula vai ser sobre ato e potência, na segunda-feira. Não percam, é uma aula importantíssima pra gente compreender, continuar compreendendo, né? Pra meio que carimbar
tudo que a gente aprendeu até agora e dar substrato para que a gente continue aprendendo. Tá bem? Um beijo pra vocês e até segunda-feira às 8h20 da manhã. Se tiverem dúvidas, podem colocar lá nos comentários da live que eu vou postar já já. Tchau, tchau.